Meus irmãos, nós estamos aqui, como eu já disse, com a irmã Priscila, num bate-papo legal. Não faremos assim um culto com a mesma liturgia de sempre, né? Porque talvez fique cansativo para os irmãos e tal, mas nós vamos fazer de uma forma mais descontraída. Se você quiser participar por meio aí das nossas páginas no Facebook, no YouTube, pode participar, mande seus pedidos de oração. Mande alguma pergunta, algo que você queira compartilhar conosco, até mesmo alguma experiência que você já teve com o Senhor Jesus, algum testemunho, se você quiser compartilhar, fique à vontade. Tá? Nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, para batermos um papo, para estarmos falando da palavra do Senhor, não é, Priscila? E nós vamos então ao nosso texto base nesta noite. Tá? Nosso texto base, como nós colocamos em nossa chamada lá para a nossa live, o nosso tema é chamado à santificação. Nós sabemos que todos nós fomos chamados à santificação, né, Pri? O Senhor quer que todos nós sejamos santos, porque sem a santificação a Bíblia diz que ninguém verá ao Senhor. Então nós estaremos falando sobre isso a partir de agora, de uma forma assim que não fique cansativo a vocês. O nosso texto está registrado em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, tá? Nós leremos agora. Se quiser pegar a sua Bíblia e ler conosco, fique à vontade. Tá? Talvez a minha tradução seja diferente da sua, mas a essência é a mesma, que nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que seria, Priscila, aqui que o Senhor requer de nós essa santificação? O que você pode falar para nós e também para os nossos ouvintes que estão conosco sobre essa santificação? O que seria essa santificação? O que o Senhor nos pede por meio disso, nesta palavra? A paz do Senhor, irmãos, ouvintes, pessoas que estão nos assistindo esta noite. Primeiramente, é uma alegria estar aqui falando da palavra do Senhor. Amém. É um assunto já, irmãos, que nós já vimos estudando na IBD. A lição 6 nos trouxe esse assunto, um assunto maravilhoso. Eu vou ler aqui a versão da Bíblia King James atualizada. Ela fala assim: esforçai-vos. Esforçai-vos para viver em paz. Ou seja, já parte aí do princípio, tem que fazer um esforço. Tem que fazer um esforço. Não é fácil. Não. Tem que se esforçar para viver em paz com todas as pessoas. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que fala esforçar? É fácil viver em paz com todas as pessoas? Nós devemos buscar isso. Nós que somos cristãos, o que é ser cristão? Quando os discípulos foram chamados de cristão, era porque se pareciam com Cristo. Sim. Olha, eles falam como mestre, eles agem como Jesus, então são cristãos. E nós, da mesma forma, nós devemos se esforçar para buscar essa santificação sem a qual ninguém verá a Deus. A palavra santificação, ela quer dizer separado, cortado, separados das coisas do mundo, separados para Deus, né? É como se Deus quisesse... Como não? Deus quer que nós estejamos fora do contexto mundano, né? E vivamos para Ele, para as coisas do seu reino, buscando as coisas, pensando só nas coisas terrenas, nas coisas materiais, mas focando nas coisas do reino de Deus, não é, Pri? Separação, lá no Antigo Testamento, separação é separado com algum objetivo, separado para algum fim. Por que nós somos separados? Né? Quando nós vamos estudar lá no Velho Testamento, não eram só pessoas que eram separadas, mas também nós podemos ver lá no tabernáculo que eram os utensílios, os objetos e até lugares, né, eram separados. Esse aqui é santo. Consagrados ao Senhor. Eu não posso tocar, não pode ser de qualquer forma, ele é separado para esse fim, para adoração. Né? Isso é na Antiga Aliança, né?
E na nova aliança, nós somos esses instrumentos nas mãos do Senhor, né? Nós somos separados, consagrados ao Senhor para vivermos uma vida de santidade. Porque sem essa santidade, a própria palavra nos diz, né? Ninguém verá o Senhor. E é preciso que nós estejamos cada dia mais perto do Senhor, em santidade, buscando. Porque nós sabemos, né, Pri, que tem aí dois tipos de santidade, né? Que nós temos que é a santidade quando nós aceitamos a Jesus, né? E depois a outra que é chamada da santidade progressiva. Você tem alguma coisa para falar para a gente a respeito disso? A santidade instantânea ou posicional. Eu aceito Jesus, eu creio no sacrifício de Jesus. Lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 19, fala que o Senhor lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Aí, maravilhoso isso, né? Nós pensarmos nisso. Eu acho Porque incrível. às vezes a gente pensa, muitas pessoas pensam, mas eu não tenho jeito mais para a minha vida, porque os meus pecados são tantos. Eu pequei contra outras pessoas, eu cometi homicídios, eu roubei, eu fiz coisas terríveis contra outras pessoas e contra Deus. Mas o Senhor é maravilhoso, né? Às vezes as pessoas não esquecem. Por exemplo, tem a convivência, você na igreja, e a pessoa se sente, às vezes, constrangida, inibida. Poxa vida, eu sou tão falho. Mas quando há realmente aquela mudança de vida, quando há regeneração, quando há arrependimento, o Senhor lança. E, no momento, Ele já nos perdoa. E é instantâneo isso, né? É instantâneo. Isso que é maravilhoso, que no momento que você aceita a Jesus, de uma velha criatura, você se torna uma nova criatura. É o novo nascimento, que Jesus disse a Nicodemos, né? Se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Então, é o novo nascimento. O que você era antes, você não é mais. Você passa a ser uma nova criatura, outra pessoa. E isso é a santificação instantânea. E todos que aceitam Jesus, que têm esse encontro com Jesus, sentem isso no momento em que o aceitam e que deixa ele entrar no seu coração. Sente essa mudança, porque o Espírito Santo passa a habitar na nossa vida, né, Pri? Falando em Espírito Santo, o processo de santificação é feito através do Espírito Santo. Não existe outra forma de buscar a santificação. É obra do Espírito Santo. Ele vai nos purificando, vai transformando, né? É o Espírito Santo quem faz isso nas nossas vidas. Sim. Não tem como eu sozinha. Não. Porque primeiro a fé, né? A salvação é mediante a fé em Jesus Cristo. Você tem a fé, você aceita Jesus, aceita o sacrifício vicário, né? Aí o Espírito Santo já começa a habitar na sua vida. A partir desse momento começa o processo inicial. Veja bem, inicial é só o começo. Aí vai sendo uma regeneração, né? Uma mudança de vida, constante. Porque se você pensa, eu uma vez salvo, aceitei Jesus, agora estou salvo, então salvo para sempre. Não, nós não cremos nisso, né? Nós não cremos que se você aceitou Jesus e agora você pode pecar, você pode fazer todas as coisas que fazia antes, que você não tem... Não é assim que a palavra do Senhor nos ensina, né? A santificação é um processo, e nós precisamos estar cada dia, todos os dias, mortificando a nossa carne, para que nós possamos ter uma vida com Deus, não é, Pri? E veja bem, esse processo é aparente. Tem que ter, né? Tem que ter evidência. As evidências são visíveis, né? É aparente porque a pessoa começa a mudar. Mudar a forma de agir. Lógico, o caráter, mudança começa no interior, é de dentro para fora. O Espírito Santo começa a agir, mas à medida que ele vai agindo, o meu corpo, a minha mente, o meu olhar, as minhas palavras, o meu vocabulário. Se eu falava palavrão, eu deixo de falar. Se eu minto, não vou mentir mais. Eu deixo de mentir. Então, é um processo visível. Começa no interior, mas ele vai assim desenvolvendo de tal forma que é aparente, sim, na vida do cristão. Né? Tem que evidenciar.
tem que aparecer no nosso comportamento diário. Os outros têm que ver. Os frutos, né? É o fruto que Paulo fala lá aos Gálatas sobre o fruto do Espírito. Né? Esse fruto do Espírito é produzido pelo Espírito Santo de Deus. Né? Enquanto que as obras da carne são visíveis, são aparentes também, né? O fruto do Espírito também tem que ser evidenciado em nossa vida. Mas o fruto é do Espírito, então só Ele que pode produzir. Nós temos que permitir que o Espírito Santo de Deus promova isso em nós, produza esse fruto em nós, que é o amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a fé, a mansidão, a temperança, que nós precisamos produzir, né? E isso, como que nós produzimos isso se não for pelas obras, por meio daquilo que nós fazemos? Se eu falo que eu amo, obviamente, eu tenho que evidenciar isso, eu tenho que mostrar, eu tenho que amar, eu tenho que demonstrar que eu amo a Priscila. Como que eu vou demonstrar que eu amo a Priscila e ficar quietinha no meu canto? Claro que não, mas no momento que eu estar junto dela, eu praticar este amor. E as demais características do fruto do Espírito, né? O versículo fala, né? A santidade, sem a qual, né, sem a santificação, ninguém verá a Deus, tá? Então, a santidade, ela nos permite ver o Senhor, porque ainda nosso corpo é corruptível, é pecaminoso, mas vai ser transformado e nós vamos ver o Senhor como Ele é. Mas, veja bem, a santidade, ela nos permite chegar mais perto do Senhor, e quando nós nos aproximamos do Senhor, sabe o que acontece na nossa vida? Nós começamos a ver melhor o nosso próximo. E como Com certeza. que nós vemos o nosso próximo? Como que eu consigo fazer isso? Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 29 ao 37, tem uma passagem bem conhecida, que é a respeito do bom samaritano. Que passagem, né? Linda. Muito linda. É conhecida, o sacerdote passou, o samaritano estava lá caído, né? Todo ferido, machucado. O sacerdote passou, não estendeu a mão, não ajudou. Passou direto, né? Sim. Como se não tenha nada a ver com isso, né? Aí veio o levita, da mesma forma, né? Também passou cantando. Fazendo aquilo que bom, a Bíblia não ofício fala dele. que ele passou cantando. Nós já estamos fazendo conjectura aqui. Mas com certeza, era um levita, né? Passou. O ofício dele era cantar, né? Não estendeu a mão. Quando Jesus foi indagado, quem é o meu próximo? Ele citou essa passagem, essa parábola do bom samaritano. Então, quem é o nosso próximo? Aí até que passou o bom samaritano e ajudou aquele homem caído, machucado, ferido, que estava à beira da morte. E por que será que Jesus usou o samaritano, né? Justo o samaritano, que era contra o povo judeu, né? Que eram inimigos. Para mostrar que quando ele quer agir, ele usa quem ele quer. Sim, e os fariseus, eles amavam mais a lei. Jesus falou, façam o que eles falam. Não o que eles fazem. Por quê? Ama tanta lei, mas não tem o Espírito. Não tem. Não é transformado. Né? Isso já foge um pouco. Não tem nada a ver com amor, né? Não é a obra do Espírito Santo. Eu ver uma pessoa sofrendo, né? E fazer de conta que eu não estou vendo. Eu ignoro a situação, não estendo a mão. Isso pode ser em diversos aspectos, né? Aqui mesmo, nesse capítulo que nós estamos trabalhando, no versículo 12, capítulo 12, versículo 12 de Hebreus, nos diz assim, ó, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, né? Então, o que é isso? É eu ajudar aqueles que estão fracos, não é, Priscila? Aí eu estarei já praticando o amor também. Nós olharmos para aqueles que estão fracos, desanimados na fé, né? As mãos fracas, os joelhos desconjuntados, quer dizer isso, está desanimado, não tem força para andar mais. Então, eu estender as mãos e mostrar para ele o caminho, que tem jeito sim, que nós possamos buscar a força em Jesus Cristo e que ele pode buscar a santificação, não perder as esperanças. Tá? Não perder a sua fé, não perder a esperança, porque é em Cristo que nós buscamos a nossa santificação todos os dias. E nós sabemos que constantemente nós
nos deparamos com pessoas que estão assim perdendo as esperanças devido aos acontecimentos até, né, Priscila? Aos acontecimentos que nós estamos vivenciando, falta de emprego, essa pandemia que está deixando muitas pessoas doentes, mesmo que não seja com o vírus, mas outras doenças que estão vindo por meio das crises de ansiedade e síndrome do pânico e tantas outras coisas. E as pessoas vão perdendo as forças, vão desanimando, vão parando no meio do caminho. Essa restrição em nós até congregarmos, muitas pessoas perdem a força de congregar depois, né, não querem mais vir à igreja, porque foram se distanciando e automaticamente isso vai enfraquecendo o espírito. E a carne vai se fortalecendo e chega um momento que ela não quer mais, não acha mais a necessidade de vir à igreja. Ela não está fora dos caminhos do Senhor, mas não sente mais aquela necessidade de estar congregando. E nós precisamos daí estender as mãos e mostrar o nosso amor, levantar essas pessoas que estão sofrendo desse desânimo, dessa falta de força para buscar a Deus, não é? A santificação, ela acontece através da palavra, né? A palavra do Senhor, à medida que você vai estudando, né? Você tem o seu devocional, a palavra do Senhor, ela vai alimentando a sua alma, vai te dando força. Ela também é um espelho, né? Quando você vai lendo através do Espírito Santo. Sim, se eu ler a Bíblia somente como um livro, não vai surtir efeito, mas é obra do Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, através da palavra do Senhor, há continuidade nesse processo de santificação, né? Através do sangue de Jesus, que nós cremos no sacrifício de Jesus. Porque antigamente, né, era anual o sacrifício, o sacerdote tinha que ir lá sacrificar um animal, tinha todo aquele processo, ele tinha que estar preparado para entrar no lugar santo de santos, senão ele morria. Somente um homem, né, para fazer a intercessão pelo povo. E nós não tínhamos acesso a Deus. Nenhum acesso. Hoje não, nós temos livre acesso através do sacrifício. Graças a Deus por isso. Do sumo sacerdote. O Jesus sacrifício Cristo, perfeito. Quando o Senhor Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário e falou: Pai, está consumado. No terceiro dia venceu a morte. Hoje nós temos o livre acesso através, né, do sacrifício de Jesus. Então, o sangue de Jesus é um meio também pelo qual a nossa vida é santificada, né? E nós vemos que a santificação, esse processo, ele é tão sério, porque hoje nós precisamos... Como que nós vamos ter esse livre acesso a Deus se nós não estivermos com a nossa vida em santificação? O Senhor não vai aceitar, o Senhor não vai receber o nosso louvor, a nossa adoração, não vai. Então, nós precisamos estar constantemente nesse processo, porque lá na Antiga Aliança, quando eles estavam com a presença do Senhor, era representada pela Arca da Aliança, né? E todas as vezes que eles estavam levando a Arca da Aliança, principalmente ali no livro de Josué 3 e 5, que ele fala: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Eles estavam conduzindo a Arca da Aliança neste momento. Então, para que a Arca da Aliança pudesse passar por aquele povo, teria que ter todo um processo de santificação. Não poderia ninguém tocar na Arca da Aliança, porque senão ele morreria. Não é, Priscila? Tinha a pessoa certa para carregar. Enfim, olha só a importância de nós sermos santos, para estarmos na presença do Senhor. E hoje, depois que Jesus Cristo ele fez esse sacrifício para que hoje nós tivéssemos livre acesso ao Pai, não quer dizer que nós podemos levar a vida de qualquer forma. Não, nós precisamos ser santificados, nos santificar da mesma forma, buscar a santificação da mesma forma, porque a presença do Senhor requer santificação. Por isso que o texto base nosso fala assim: a qual ninguém verá o Senhor. Né, na Antiga Aliança, eles não poderiam chegar na presença do Senhor, ou no Santo dos Santos, perto da Arca da Aliança, porque eles não estavam santificados. Somente aquele que estava santificado, escolhido pelo Senhor, que podia se achegar
nesse lugar santo, né, Priscila? E hoje nós temos esse acesso, mas nós precisamos fazer o sacrifício também, né? Eu lembrei agora de uma passagem quando Moisés ele se afastava do arraial, ele ia para a tenda, e à medida que ele ia para a tenda, quando o Senhor falava com ele, o povo ficava as suas tendas e ficavam amedrontados. Isso, é. Devido à presença do Senhor lá no monte. No monte também, Sinai, que fumegou, as pessoas estremeceram, porque a presença do Senhor causou medo, causou espanto. Eles ficavam com medo, até o próprio Moisés, num determinado momento, ele falou, né, que aquilo o amedrontava. Nesse mesmo capítulo que nós estamos discorrendo, fala sobre isso. Fala sobre essa parte que nós estamos agora falando. Quer ver? Eu acho que no versículo 18. Ou 14. Que fala? Não, eu estou no Hebreus mesmo. Nesse texto que nós estamos discorrendo sobre ele, que fala sobre o momento em que... sim, achei. No mesmo capítulo, no versículo 20 e 21, que nos diz assim, ó. Porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão, que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Então, tão terrível, tão sério, tão santo era aquilo, né? Tão santo era a presença do Senhor, que causava espanto a eles, para aquele povo. E quem chegasse no monte, ninguém poderia chegar ao monte, até os animais seriam apedrejados. Porque não era permitido, era somente para quem tinha permissão de chegar naquele lugar, porque aquele lugar se tornou um lugar santo, por conta da presença do Senhor. Hoje nós vivemos na dispensação da graça, né? Aqui era da lei. E você, de repente, alguém que está aí nos assistindo pode até pensar, meu Deus, mas eu vejo tanta pessoa falar em nome de Jesus e fazer tanta coisa que não deve, pregar de forma, prega e não vive o que fala. E outras coisas tantas que a gente escuta e sabe que acontece mesmo. Sim. No meio. Enquanto nós estivermos nesse mundo. No meio evangélico que acontece, mas veja bem. Tudo que nós fizermos por meio do nosso corpo, nós vamos dar conta ao Senhor. Vai ter o julgamento, né? Nós vamos passar pelo mesmo processo, todos nós vamos passar pelo mesmo processo. Vai vir a juízo tudo que nós fazemos, tudo, as obras, tanto as coisas más e as coisas boas. Tudo o Senhor vai julgar. Então, não adianta eu querer fazer de uma forma diante das pessoas e fazer de outra forma quando eu estiver longe, porque isso tudo não escapa dos olhos do Senhor. Virá juízo. Então, às vezes, nós julgamos as pessoas, em só nós julgarmos as pessoas, nós já estamos pecando. Né? Porque a Bíblia fala para nós nos julgarmos a nós mesmos, né? Julgue a você mesmo, né? Examine-se a si mesmo, antes de participar da Santa Ceia. Não vou examinar a vida da Beth. Não fica examinando a minha, não, porque a sua já tem problema demais, né? Sim, eu vou examinar a minha vida, porque eu vou dar conta a Deus das minhas atitudes, sou eu. Né? Porque as minhas, eu vou prestar conta diante do juízo de Deus. As da Priscila, ela prestará. As suas, você prestará conta diante do juízo do Senhor. E por isso que nós precisamos olhar para nós todos os dias. O que eu estou fazendo? Eu estou agindo de acordo com a palavra do Senhor? Eu estou andando segundo esta palavra, que é o norte para as nossas vidas? Eu estou amando ao Senhor em primeiro lugar? O Senhor está sendo o centro na minha vida? Ou as coisas materiais, as coisas terrenas está sendo o centro da minha vida? Eu estou me ocupando demais com as coisas desta vida, as coisas terrenas, as coisas materiais, e me esquecendo do principal, que é a presença do Senhor. Porque, como nós lemos no versículo chave desse nosso tema, a tradução até da Priscila fica bem clara: esforçai-vos, né? Esforçai para ter esse processo de santidade. Tem que se esforçar.
Não adianta eu falar assim que Deus é amor, Ele é amor, Ele não é um Deus que castiga, Ele é um Deus que ama, é um Deus de misericórdia. Ele é sim um Deus que ama, um Deus cheio de misericórdia, mas Ele também é um Deus justo. E é um Deus santo. Lá em Santo, Apocalipse, capítulo 15, verso 4, fala: Deus é santo. Não tem como servir a Deus santo. Não tem como nós... Em João fala, eu já mencionei, nós veremos a Deus como Ele é. 1 João 3:2. Então, para ver o Senhor, há necessidade de purificação. Porque a nossa natureza é adâmica. Nós somos... Nós cremos no sacrifício de Jesus, mas todos os dias há necessidade do arrependimento. Todos os dias eu tenho que me arrepender, ver que eu sou falha, olha, eu estou errando nisso, eu tenho que melhorar. Senhor, me ajuda através do Espírito Santo, Ele vai nos fazer lembrar. Olha, a palavra do Senhor fala para você não mentir. Então eu vou parar de mentir. De repente, eu vou falar uma coisa que não é verdade. O Espírito Santo já vem no teu ouvido, já te orienta. Não é dessa forma que você deve agir. Quando você vai até, às vezes, olhar para alguma coisa que nós sabemos que vai nos contaminar, automaticamente o Espírito Santo ele fala nos nossos corações: opa, isso não. Isso não é para mim, isso não vai causar um problema sério, vai causar um dano muito sério na minha vida. O Espírito Santo, ele comunica a gente. É só nós termos sensibilidade à voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Nós temos que ser sensíveis ao Espírito. Tem um salmo, agora não me recordo qual é, que fala: não poreis coisas más diante dos meus olhos. Eu sei que é mal, mas eu só vou dar uma olhadinha. Não vai fazer mal. Vai fazer. Vai fazer, sim. Depois que se olhou, já era. Então não olhe. A Bíblia diz para a gente resistir o diabo e ele fugirá de vós. E também para nós fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Sabe que não é certo? Sabe que vai te fazer mal? A palavra do Senhor fala que Deus não tenta ninguém. Não, Deus nos prova e nos aprova. Sim, porque Ele quer trabalhar na nossa vida. É um processo de santificação. O Senhor vai trabalhando. Mas, e quando eu sou tentado, não é Deus. Não. É o diabo. E ele tenta cada um na sua própria concupiscência. Então, se a minha fraqueza é olhar, e eu olho, eu estou alimentando essa fraqueza. Logo, o inimigo já vai lançando seta e eu já vou dando lugar ao pecado. Então, e uma vez entrado no coração, eu já pequei. E o pecado consumado produz a morte. Gera morte, morte espiritual. É muito sério isso. Muito sério. Então, a gente tem que fugir, e a gente só consegue vencer isso com a ajuda do Espírito Santo mesmo. Não tem outra forma. Sozinho nós não conseguimos, como a Priscila já disse, a nossa natureza adâmica, que é pecadora, a nossa carne, ela quer as coisas dessa vida, os prazeres dessa vida, Mas o Espírito almeja as coisas celestiais. O Espírito que veio de Deus, ele almeja as coisas celestiais. E se nós fortalecermos o nosso espírito por meio da palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra do Senhor, orando, jejuando, consagrando as nossas vidas, o nosso espírito será fortalecido e nós vencemos a nossa carne. Nós precisamos nos esforçar para isso, principalmente nesses dias atuais, que nós sabemos que está perto a vinda de Jesus. Cada dia que passa, nós estamos chegando mais perto da vinda de Jesus. Ou vocês acham que todos esses acontecimentos é um mero acaso, que é coisas que tinha que acontecer? Não, não é. Isso é tudo o cumprimento da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz que os dias seriam maus. Os últimos dias seriam maus, seriam dias de dores, sofrimento, comparado até a dores de parto. Nós sabemos, as mulheres sabem como que é a dor de parto, então é muito terrível. Então nós temos que estar preparados em santidade para poder suportar os dias maus que ainda nos sobrevirão. Sobrevirão dias maus ainda, não serão só esses. Às vezes a pessoa já com esse estado que nós estamos vivendo, esse momento,
já se desesperam e acham que, não, nossa, eu não aguento isso. Não, irmãos, pessoal que estão conosco, nós precisamos nos preparar porque ainda tem coisas terríveis que nós iremos passar. Mas a palavra do Senhor nos diz, nos garante que o Senhor estará conosco. Ele nos ajudará a nós vencermos as tentações, as aflições, tudo aquilo que nos sobrevier, Ele estará conosco. Todos os dias até a consumação dos séculos, né, Pri? Essa é a nossa esperança, porque sozinho nós jamais não conseguiríamos. conseguimos. Não, mas o Senhor, quando Jesus intercedeu, Ele falou, eu vou ao Pai, mas eu rogarei por vós, e Ele vai enviar outro Consolador. Para que fique, né? Para Olha que que fique maravilha. conosco. O Senhor nunca nos deixou só, né? É a nossa promessa, é nosso amigo. E olha que privilégio que nós temos. Na antiga aliança, eles não tinham esse privilégio de ter o Espírito Santo, de ter a presença do Senhor com eles em todo o tempo. Nós temos esse privilégio. O Espírito Santo habita em nós. Quando nós aceitamos Jesus, Ele passa a habitar em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, a casa do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. E como o Espírito Santo vai morar numa casa onde habita o pecado? Onde habita as coisas más? Não tem como. Ou nós escolhemos ser santos, ou nós escolhemos ser profanos. Lá em 1 Pedro 1,16 fala, porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Não há outra maneira de servir ao Senhor sem buscar a santidade. Não existe outra forma de eu querer, eu professo uma fé cristã, mas eu vou viver de qualquer jeito, porque o Senhor só quer meu coração. Não existe isso. Não existe. Cheio de santo, porque eu sou santo. E como já foi mencionado, o Senhor, nós somos o templo, o nosso corpo é o templo. Templo do Espírito Santo. E como que vai evidenciar? Como? Porque a palavra do Senhor nos diz que pelos frutos os conhecereis. Como que eu vou conhecer um pé de maçã? Pelo fruto, né? Uma macieira pela maçã, um limoeiro pelo limão, uma laranjeira pela laranja. Então, nós somos conhecidos pelo fruto. E o fruto que são as evidências, aquilo que as nossas ações. Né? Então, nós precisamos estar nesse processo todos os dias. E nós conseguimos, sim. Se nós não conseguíssemos, o Senhor não teria nos deixado na sua palavra que nós conseguiríamos isso tudo. É claro que sim, nos esforçando. Fácil? Claro que não. Tem que vencer a carne. Tem que vencer o eu, tem que vencer as minhas paixões, né, que é a mortificação, é levar a minha cruz todos os dias. Né? Pegue cada dia a sua cruz e siga-me. O que é cruz, senão mortificação? Nós não temos como seguir a Cristo sem mortificar a nossa carne. Sem renúncia. Eu vou servir a Deus, mas eu vou fazer o que eu quero da minha vida, não tomo decisão, não oro, não busco ao Senhor. Não busca a orientação do Senhor, depois vem a consequência das minhas infelizmente. ações. E daí, às vezes, as pessoas até culpam A ou B por aquilo que estão sofrendo, pelas consequências. Mas se eu não busquei ao Senhor a direção, não busquei dele aquilo que era da vontade dele eu fazer ou não, e eu vou fazer por conta própria, claro que eu vou sofrer as consequências disso. E depois, é claro que o Senhor é misericordioso, se eu me arrepender, me humilhar diante dele, Ele vai me perdoar, Ele vai novamente me dar outra chance, né, para que eu possa me regenerar e continuar buscando a Ele, né? Veja bem, a santificação é ser separado, tá? Não precisa ser isolado, separado. Ou seja, você vive no mundo, mas você não ama o mundo, nem o que não tem, pratica, né, as obras deste mundo. Não, mas você é uma pessoa que ama Deus, porque a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria nos espera, né? Então, a santificação posicional ela acontece no momento quando eu levanto as minhas mãos, quando eu professo a minha fé, quando há arrependimento, eu aceito Jesus. A progressiva, eu vou ler lá em Provérbios, capítulo 18, fala assim, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até chegar o dia perfeito. Vai brilhando. Que lindo, né? Isso daí, né? A cada dia vai Quem brilhar. já contemplou o amanhecer, né?
que se você já teve a oportunidade de ficar lá em algum lugar, principalmente num lugar onde não tem luz nenhuma, só as estrelas, e ficar contemplando até o dia raiar, até o sol nascer, para você ver que lindo que é isso, é a comparação que ele faz, né? Até chegar o dia perfeito. É. Que dia perfeito é esse? É. É o que vai acontecer quando o apóstolo do amor fala, nós veremos o Senhor como Ele é. Esse vai ser o dia perfeito. Aleluia. Face a face, né? Quando nós veremos Nossa. a Deus. Isso é maravilhoso. Vale a pena. Vale muito a pena. Vale muito. Sabe? Não, nem que as pessoas te rotulem, porque aqueles que não conhecem, não tiveram encontro com o Senhor, não tiveram essa intimidade, não têm esse relacionamento com Deus, não entendem. Eles não vão entender do que nós estamos falando. Mas vale a pena. Muitos vão te rotular de, você quer ser mais santo que o outro. Não. Ninguém é mais santo que o outro. Não existe mais santo. Não existe isso. Eu sou mais santo do que a Pri, eu sou mais santo que os... Não, não existe. Nós todos temos a nossa maneira de buscar a Deus e o Senhor nos entende como nós somos. Somos seres individuais e o Senhor nos entende. Ele sabe quem é Elizabeth, ele sabe quem é Priscila, sabe das limitações dela, sabe das minhas limitações e sabe das suas também. Mas se você se esforçar e buscar a Ele, pedir que Ele seja o centro, esteja no centro da sua família, na sua vida, no seu trabalho, em todos os lugares que você estiver, Ele estará com você. Ele te fará uma pessoa separada deste mundo, né, para que você possa ter as suas veredas perfeitas. Aqui no versículo 13 desse mesmo capítulo de Hebreus, ele fala sobre isso, sobre fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, mas antes seja sarado. O que é isso? Que nós possamos ter o caminho certo, andar no caminho certo, para aquele que fazia coisas erradas, que manqueja, que não fazia conforme a palavra do Senhor, não faça mais. Que nós possamos estar sarados na presença do Senhor, estar sarados, curados de tudo aquilo que nos fazia mal. Isso é maravilhoso. Aleluia, graças a Deus. Venha Cristo que Ele te reveste. Olha aqui no maravilhoso. Venha Cristo, Ele vai te revestir com o dom celeste do Consolador. Nós, se chegarmos a Cristo, Ele fará morada em nós. É promessa dEle. Nós estamos já caminhando para o final desta live. Para mim e para a Pri e para os demais, eu acredito que foi maravilhosa. E acredito que para você também. Tem alguns pedidos de oração aqui. Os irmãos estão nos pedindo, né, Laércio? Nós estaremos orando por vocês. Lembrando também que nós estaremos orando pela a irmã Ana, uma irmã nossa ali que reside na Itália, que hoje pela manhã seu esposo faleceu. Irmão Gerardo faleceu nesta manhã. Oremos por ela, para que o Senhor conforte o seu coração e dê força neste momento difícil. E tantos que têm perdido seus entes queridos nesses momentos, né? Nós sabemos que não tem sido fácil, mas o nosso Deus é o nosso consolo. O Espírito Santo de Deus está conosco, é Ele que nos conforta todos os dias para nós continuarmos lutando até o dia da sua vinda. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós sofreremos todos estes males. Nosso corpo é corruptível. Ele passa por enfermidades, por problemas adversos. Mas chegará um dia que esse corpo será transformado. E nós não teremos mais dor, não teremos mais sofrimento. Será uma maravilhosa vida em Cristo e para Cristo em todo o tempo infinito e para sempre. Isso é maravilhoso, porque será toda a eternidade. Aqui é passageiro. Mesmo que você viva 100 anos, ou mais de 100 anos, é passageiro, mediante a eternidade que nos espera. Porque a eternidade é eternamente, né? Não tem fim. É maravilhoso isso. Mas, para nós finalizarmos ou concluirmos esta palavra, eu quero que vocês leiam também comigo lá mesmo capítulo de Hebreus 12, no versículo 25, que diz assim: Vede que não rejeiteis ao que fala, porque, se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós,
que nos desviamos daquele que é dos céus. Então, eu quero pedir a você, não rejeite isso que nós estamos compartilhando com você nesta noite. Não rejeite esta palavra. Esta palavra tem que ser aceita em nossos corações, para que nós possamos vencer e chegarmos àquilo que o Senhor quer para nós. Porque o nosso Deus, Ele nos adverte todos os dias. Todos os dias. Ele nos adverte, Ele nos corrige. A própria palavra nos diz que o Senhor corrige a quem Ele ama. E açoita aquele que Ele tem por filho. E às vezes nós não queremos a correção. Às vezes nós achamos que nós não necessitamos passar por momentos difíceis. Comece a perguntar ao Senhor, a partir de hoje, por que nós estamos passando por esses momentos difíceis. O que Ele quer de nós? Ele está corrigindo-nos de alguma forma. Ele está falando para nós de alguma forma que Ele quer que nós nos acheguemos mais a Ele. Ele quer um processo de santificação melhor da minha e da sua vida. Tudo o que está acontecendo é permissão do nosso Deus, para que nós nos aproximemos mais dEle. Então, não rejeite esta palavra. Os dias são maus? São, sim. Mas o Senhor está conosco. E Ele está nos trazendo para mais perto dEle. Ele está nos trazendo para mais perto dEle, porque nós precisamos buscar mais a Ele. Não sei se vocês prestaram atenção como o povo está caindo num comodismo tão grande, num esfriamento espiritual tão grande. Não sentem mais o desejo de ler a palavra, não sente mais o desejo de orar ao Senhor. A oração se tornou um fardo na vida das pessoas. Se tornou um fardo. Fica difícil dobrar os joelhos e orar por meia hora, por 15 minutos. As pessoas não têm palavras mais para fazer uma oração, sendo que a oração é falar com Deus. Seria algo de mais especial que nós temos na nossa vida, não é, Priscila? De mais especial, porque é falar com o Deus Todo-Poderoso, não é qualquer um. O tempo aqui não nos permite falar sobre todo o processo de santificação, né, o progressivo, também a oração. Faz parte, a palavra do Senhor, o Espírito Santo, tudo isso faz parte. O jejum, né? O jejum, quando eu renuncio, eu vou mortifica a carne, mortifica as minhas maldades. Eu estou ali crucificando, você vai morrer. Tem um versículo que fala, e a carne, né, luta contra o espírito contra a carne, e esses opõem-se uns aos outros, para que não façais o que quereis. Então, se eu alimento o meu espírito ouvindo a palavra do Senhor, cantando, ouvindo hinos de adoração lá na minha casa, agora que eu não posso ir na igreja, vamos ouvir hinos, vamos cantar, né, ler a palavra do Senhor, que eu vou alimentando o meu espírito. Mas se eu ficar em casa, já que não pode ir na igreja, então eu não vou mais orar, para que ler a Bíblia? Vou aproveitar para assistir todas as séries que eu quero assistir. Eu já ouvi muita gente falando assim, agora eu estou assistindo todas as séries. A Netflix está vendendo muita coisa, porque as pessoas hoje estão dentro de casa assistindo todas as séries que eles estavam atrasados, né? Aí eu vou alimentando a minha carne, ela vai ficando forte, as lutas vêm, eu vou morrendo e não percebo espiritualmente, vai ficando tudo normal. E daí até quando que o Senhor vai ficar nos corrigindo, né, Pri? Até quando que o Senhor vai ficar nos advertindo, como diz a palavra? Aqueles que rejeitaram e que da terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Ou seja, o Senhor sempre advertiu o seu povo. Sempre, lá na antiga aliança, todas as vezes que eles estavam próximos a cometer os pecados, o Senhor levantava os profetas para advertir aquele povo, para falar para aquele povo, para que se eles fizessem aquilo, eles sofreriam o castigo. Mesmo assim, eles não ouviam a advertência. Eles não ouviam. Eles continuavam pecando e fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor, então, mandava o castigo, o juízo. E não é diferente conosco. O Senhor está nos advertindo com esse momento que nós estamos passando. O Senhor está nos advertindo, dê ouvidos. Tá? Dê ouvidos, não fique falando que não, isso não é para você, isso é para o outro. Não, é para mim, é para você. É eu e você que o Senhor quer que estejamos perto dEle. Não fique falando que é só o outro que peca, que é só o outro que faz errado. Não, somos nós, sou eu, é você.
nós precisamos estar perto do Senhor, não rejeitar a sua palavra, porque o último versículo desse capítulo, ele é muito poderoso, olha só. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Olha que forte isso. O nosso Deus é um fogo consumidor. E essa palavra não está lá na antiga aliança. Essa palavra é do Novo Testamento. O nosso Deus é um fogo consumidor, ele vai consumir. Ele quer consumir. Tá? Então, vamos olhar para nós todos os dias e percebemos aquilo que nós precisamos mudar, que nós precisamos melhorar na presença do Senhor. Eu não sei se o Laércio consegue me passar os pedidos de oração ali, porque nós não conseguimos ficar conectados com vocês aqui para nós vermos os pedidos. Mas nós temos alguns pedidos de oração. E eu quero convidar você também, enquanto o Laércio está vendo ali, nós queremos, né? Se você quer melhorar a partir de hoje, que eu preciso melhorar, eu reconheço que preciso. Faça um propósito com o Senhor agora nessa última oração que faremos. Dobre os seus joelhos aí, você e sua família. Se não estiver toda a família reunida, só você. Se te constrange fazer isso perto dos seus, vá ao teu banheiro, ao quarto da sua casa, dobre os seus joelhos e faça um propósito com o Senhor. Senhor, eu quero me santificar. Eu quero ter uma vida mais perto de Ti. Eu quero melhorar. Eu quero que todo esse acontecimento atual seja banido. Mas eu preciso me santificar diante de Ti para que isso aconteça, porque o Senhor está nos querendo perto dEle. Ele está nos querendo perto dEle. Então, Ele está nos corrigindo. Se nós não aceitarmos a correção, Ele vai continuar corrigindo, vai continuar corrigindo, vai continuar corrigindo. E vai chegar um momento que talvez nós não suportemos. Então, nós vamos orar para todos os pedidos de oração, não vamos mencionar os nomes, porque senão nós vamos tomar muito tempo aqui, e como nós dissemos, não queremos ser cansativos. Meus queridos irmãos e amigos que estão conosco, então, nesta semana, ocorrerá outras lives, tá? Nesse formato, em outros formatos, fique conosco, não fiquem vendo outras coisas que não vai te levar à santificação, nesses momentos que nós estaremos reunidos. Nós estaremos em períodos de oração, nesta semana, que será a semana da nossa Santa Ceia, tá? A semana que vindoura é a semana da Santa Ceia. Nós estaremos em períodos de oração, de consagração ao Senhor, e para que o Senhor esteja conosco e nos ajudando a vencer. Então, faça esse propósito, Senhor, essa semana eu vou dedicar a minha vida em oração, a leitura da Tua palavra, em consagração ao Senhor. E o Senhor já estará mudando totalmente a sua vida, eu tenho certeza disso. Nós vamos orar agora com a Priscila, eu peço a ela que faça essa oração, e nós agradecemos, né, Pri, por todos vocês que estão conosco, tá, que abriram as portas da sua casa para nós entrarmos. Agradecemos ao Laércio por estar aqui conosco, pela Andréia também, nos louvores, nos abençoe, Andréia, tá, e que o Senhor continue nos abençoando todos os dias. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, te adoramos por esses momentos que nós estivemos aqui, Senhor, ouvindo, falando do Teu amor, da Tua palavra, Jesus, ouvindo hinos de adoração ao Teu nome. Aleluia, Senhor, nós pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada irmão, cada pessoa que está conosco, Jesus. Senhor, nesse momento. Pai, pedimos, Senhor, que o Senhor alcance a família enlutada, que o Senhor dá força, Pai, ao que está cansado, sem vigor. Pedimos, Espírito Santo, que convença-nos a cada dia dos nossos erros, dos nossos pecados, porque é só o Senhor que pode fazer isso em nossas vidas. Nós não somos melhor do que ninguém, mas ajuda-nos, Senhor, a querer ter esse processo de santificação diária em nossas vidas. Pai, nós queremos ver o Senhor como o Senhor é. E o Senhor é santo, e nós precisamos, Senhor, ter uma vida santa diante de Ti.
Tenha misericórdia, toda Pai, honra da e tua glória, igreja. Senhor, seja a ti, Tenha Senhor. misericórdia, Senhor, da Cura, nossa Senhor, nação que cura passou nossa por esse cidade, momento tão cura nossa difícil, nação, meu Senhor, Senhor. cura, Senhor, Nós cura. precisamos da tua Cura o misericórdia teu sobre as povo, nossas Senhor, santifica vidas, o teu ó Deus. povo, Pai, por misericórdia, Desperta-nos que nós Jesus. possamos buscar ao Senhor enquanto nós podemos Aleluia, achar, invocar aleluia, enquanto está aleluia. perto. Fica conosco, Pai, é o que nós te Jesus. pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Recebi aqui um aviso que amanhã o tema será os benefícios da oração na vida cristã, com o presbítero João Darques e o presbítero Cleverson. Então, o tema de amanhã é os benefícios da oração na vida cristã. Olha que tema muito bom também, ó. Continuidade no que nós estamos falando aqui. Será com o presbítero João Dark e o presbítero Cleverson. Estarão aqui, então, nesse mesmo horário que nós estamos. Então, participe, mande também seus pedidos de oração e nós estaremos juntos para aprendermos mais da Santa Palavra do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.